Sejam bem-vindos ao PUCast, podcast que te leva para o mergulho. Um mergulho profundo. É isso aí, um mergulho profundo no mundo dos livros. Eu sou o Júlio. E eu sou a Vanessa. E hoje a Vanessa está aqui comigo para a gente desvendar um livro que, sinceramente, me deixou de boca aberta. Pois é. A Cronologia dos Reinos Antigos Alterada, escrita por ninguém menos que Sir Isaac Newton. Isaac Newton. O Newton, o cara da física da maçã, caindo do cálculo. Quem imaginaria que ele também era fascinado por história antiga? E olha, não é só um interesse superficial, não. Uhum. Ele realmente mergulhou fundo no tema. Mergulhou fundo mesmo. Newton passou anos pesquisando, desafiando as cronologias tradicionais, usando métodos que para a época eram super inovadores. Questionou datas e eventos e até a linhagem de figuras históricas importantes. E já começamos nosso mergulho com uma curiosidade. Newton não planejava publicar esse trabalho. Ele considerava esse estudo como uma simples diversão. Diversão, entre aspas. Dá para acreditar. É verdade. Na Carta Rainha, que funciona como prefácio ao livro, o editor menciona essa peculiaridade. Imagina um trabalho com essa profundidade considerado só um passatempo por um gênio como Newton. É muita humildade para uma pessoa só. Mas vamos ao que interessa. Logo no início, na breve crônica, Newton nos leva para um panorama histórico da Europa, chegando até a época de Alexandre o Grande, hein? Uhum. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. E como ficam? Por exemplo, Newton questionou a data tradicional do retorno dos Heráclides. Ele usou a duração média dos reinados para reposicionar esse evento na linha do tempo, que na época era uma ideia. Ousada. Bastante ousada. Ousada é pouco. E ele não parou por aí. A queda de Troia, a expedição dos Argonautas, as guerras de Sesostris Newtons, reavaliou tudo. E não foi baseado em achismos, não. Ele usou evidências de várias fontes, como registros históricos, mitos gregos e até a posição das constelações. É fascinante como ele conectou diferentes áreas do conhecimento para construir a cronologia dele. Ele analisou a mitologia grega com a mesma precisão que ele usava para estudar as leis da física. E essa mistura de história, mitologia e astronomia nos apresenta personagens incríveis. Newton fala de Sesostris, o faraó conquistador que, segundo ele, teria vivido na mesma época que o rei Salomão e até raptar o Titonos, irmão do rei Príamo. Essa história parece até roteiro de filme. Verdade. Mas me diz uma coisa, que evidências ele usa para sustentar essa afirmação. Afinal, estamos falando de Newton, ele não tirava conclusões do nada. Exatamente. Newton era um cientista rigoroso e isso se refletia no trabalho histórico dele. No caso de Sesostris, ele se baseia em registros históricos e em uma análise comparativa da cronologia egípcia bíblica. Ele argumenta que a época de Sesostris coincide com o período em que o Egito teria exercido influência sobre Jerusalém durante o reinado de Salomão. A história do rapto de Titonos, por sua vez, é extraída da mitologia grega e Newton a utiliza para reforçar a conexão entre Sesostris e a época de Príamo. É claro que na época essa interpretação gerou muita controvérsia, principalmente porque muitos estudiosos associavam Sesostris a Ramsés Sisono, um faraó de outro período. Mas Newton argumentava que essa associação era um erro de interpretação das fontes históricas. Entendi. É como se ele estivesse juntando peças de um quebra-cabeça gigante, usando informações de diferentes culturas e áreas do conhecimento. E essa investigação levou a questionar até mesmo a linhagem de heróis mitológicos como Hércules. É verdade. Newton argumentava que a cronologia tradicional colocava Hércules muito antes do que ele realmente teria vivido. Ele usou as genealogias e eventos históricos relacionados ao herói e até a posição das estrelas para propor uma nova datação para a vida de Hércules. Imagina a audácia de questionar a história de um herói tão importante para a cultura grega. Realmente é preciso coragem para desafiar as narrativas estabelecidas. E por falar em desafiar, Newton não se limitou a questionar datas e eventos, ele também se aprofundou em temas mais complexos como a origem da idolatria. Exato. Newton criticava a deificação dos mortos, algo que era comum em várias culturas antigas, inclusive na Grécia e no Egito. Ele argumentava que a idolatria teria se originado da veneração de líderes e heróis que após a morte eram elevados à categoria de deuses. Newton via esse processo como uma distorção da verdadeira religião, um afastamento da crença em um único Deus. Uma visão bem crítica para a época. Mas voltando para a cronologia, Newton também se dedicou a desvendar a história da dinastia Acaemenide e a linhagem de reis persas. Ele analisou as diferentes versões da história, comparando as fontes persas e gregas, como ele lidou com essas diferentes perspectivas. Newton buscava conciliar as narrativas persas e gregas sobre a dinastia Acaemenide, identificando pontos de convergência e divergência entre as fontes. Ele reconhecia que a história era contada de diferentes maneiras por diferentes povos e que era preciso considerar essas múltiplas vozes para construir um relato mais completo e imparcial. E essa busca por uma compreensão mais profunda da história o levou a questionar até a origem da idolatria, um tema polêmico para a época. É fascinante como Newton, mesmo sendo cientista, era tão cuidadoso com as diferentes perspectivas históricas. Ele não buscava impor uma única verdade, mas sim compreender a complexidade dos eventos.
Me lembra um detetive investigando um caso buscando pistas em diferentes lugares para montar o quebra-cabeça. E falando em quebra-cabeça, Newton também se dedicou a remontar, digamos assim, o Templo de Salomão. Sim. Newton dedicou um bom espaço no livro dele para descrever detalhadamente a arquitetura do Templo de Salomão com base em suas interpretações da Bíblia e em seus conhecimentos matemáticos. Ele nos guia por cada parte da construção, descrevendo os pátios, os altares, as câmaras, os portões. É como se a gente estivesse lá acompanhando cada passo da obra. Ele nos apresenta as medidas, a disposição dos espaços, a função de cada ambiente. É uma verdadeira imersão no mundo do Templo de Salomão. Me fala um pouco sobre como ele descreve a função de cada espaço, a simbologia por trás da arquitetura. Afinal, Newton não era de fazer nada superficialmente. Você tem razão. Newton realmente se aprofundou na simbologia e na função de cada elemento do templo. Por exemplo, ele descreve os pátios como espaços de purificação e preparação para o acesso ao santuário. Os altares, por sua vez, eram o local dos sacrifícios representando a oferenda a Deus. As câmaras, segundo Newton, serviam para guardar os objetos sagrados e para os sacerdotes realizarem seus rituais. E os portões, além de delimitar os espaços sagrados, tinham um significado simbólico de passagem e conexão com o divino. Incrível. É como se ele estivesse nos transportando para dentro do Templo de Salomão, permitindo que a gente visualize a imponência da construção, a riqueza dos detalhes, a atmosfera sagrada do lugar. E tudo isso usando uma linguagem clara, precisa como um arquiteto descrevendo sua obra-prima. Exatamente. Newton nos guia por cada detalhe do templo, desde as medidas exatas até a função ritualística de cada espaço. É uma verdadeira aula de história e arquitetura. E com essa imagem grandiosa do Templo de Salomão em mente, vamos fazer uma pausa para respirar e digerir todas essas informações. Mas não se afastem, pois ainda temos muito a explorar na obra de Newton. Na próxima parte, vamos nos aprofundar nas polêmicas e descobertas de Newton e analisar o impacto de suas ideias para nossa compreensão da história antiga. Fiquem ligados. Realmente, Júlio, a descrição do Templo de Salomão feita por Newton é de uma riqueza impressionante. Ele usa cada detalhe arquitetônico para nos transportar para aquela época, nos fazendo sentir como se estivesse caminhando pelos pátios, observando os rituais, sentindo a atmosfera sagrada do lugar. É verdade. Mas ainda a arquitetura, o que me fascinou no Newton foi a coragem de desafiar as cronologias e interpretações tradicionais da história. Ele não tinha medo de questionar as autoridades e apresentar as próprias conclusões, mesmo que fossem polêmicas. Sem dúvida. E essa coragem o levou a questionar até mesmo a linhagem de figuras mitológicas importantes, como Hércules, por exemplo. Lembra que a gente comentou sobre isso na primeira parte? Sim, lembro. Newton argumentava que a cronologia tradicional colocava a vida de Hércules muito antes do que realmente teria acontecido. Mas como ele chegou a essa conclusão? Que tipo de evidências ele usou para sustentar essa nova datação? Newton se baseou numa combinação de diferentes fontes e métodos. Ele analisou genealogias, ou seja, a linhagem familiar de Hércules, buscando conexões com outros personagens históricos e eventos datados com mais precisão. Além disso, ele cruzou essas informações com eventos históricos mencionados nos mitos sobre Hércules, tentando encaixá-los numa linha do tempo mais coerente. E, por fim, ele utilizou até mesmo dados astronômicos como a posição das estrelas em determinados momentos para corroborar sua hipótese de que Hércules teria vivido num período posterior ao que se acreditava. Incrível como ele usou a astronomia para datar eventos históricos. Me explica melhor como isso funciona. Como a posição das estrelas pode ajudar a determinar a data de um evento do passado. É fascinante, não é? A técnica que Newton utilizou se baseia no fenômeno da precessão dos equinócios. Em termos simples, a Terra, além de girar em torno do Sol, também gira em torno do seu próprio eixo como um peão. Mas esse eixo de rotação não é fixo, ele descreve um círculo lento ao longo de milhares de anos com um peão que está perdendo velocidade. Esse movimento faz com que a posição das estrelas no céu mude lentamente ao longo do tempo. Entendi. Então, se a gente sabe como as estrelas se moviam no passado, a gente pode usar essa informação para datar eventos históricos que foram registrados em relação a essas estrelas. É como se as estrelas fossem um relógio gigante no céu marcando a passagem do tempo. Exatamente. E Newton, com seu conhecimento profundo de astronomia, percebeu o potencial dessa técnica para auxiliar na datação de eventos históricos. Ele usou essa técnica para confirmar a datação de eventos como o reinado de Sesostris e a fundação de Argos, por exemplo. É impressionante como ele conseguia conectar áreas do conhecimento que à primeira vista parecem tão distintas. Mas mudando um pouco de assunto, lembra que na primeira parte você mencionou que Newton dedicou um capítulo inteiro à dinastia Caenide, à linhagem de reis persas. Me fala um pouco mais sobre isso, o que o motivou a estudar a história persa. Newton estava buscando uma visão mais ampla e completa da história antiga, e isso incluía a análise de diferentes culturas e impérios. A dinastia Caenide, que governou a Pérsia por séculos, desempenhou um papel fundamental na história do Oriente Médio, e Newton reconheceu a importância de incluí-la na cronologia dele. Ele se dedicou a comparar as fontes persas e gregas sobre essa dinastia, buscando uma narrativa mais precisa e imparcial. E ele encontrou muitas divergências entre as fontes persas e gregas.
como ele lidou com essas diferentes perspectivas. Sim, ele encontrou algumas divergências significativas. As fontes gregas, por exemplo, tendiam a apresentar uma visão mais negativa dos reis persas, retratando-os como tiranos e inimigos da Grécia. Já as fontes persas, naturalmente, ofereciam uma perspectiva mais favorável, destacando as conquistas e a glória da dinastia Cayanide. É compreensível que cada cultura tem a sua própria versão da história, né? Mas como Newton conseguiu conciliar essas narrativas tão distintas? Newton, como um bom cientista, buscava sempre a imparcialidade e a objetividade na análise dele. Ele comparava cuidadosamente as diferentes versões dos eventos, buscando identificar pontos de convergência e divergência e tentando entender as motivações por trás de cada narrativa. Ele não buscava simplesmente impor uma versão sobre a outra, mas sim construir um relato mais completo e equilibrado, levando em consideração as diferentes perspectivas. É admirável essa busca por uma visão mais completa e imparcial da história. Ele não se contentava em aceitar passivamente as narrativas tradicionais, mas se dedicava a investigar a fundo, questionando, comparando, buscando a verdade por trás dos relatos. Exatamente. E essa busca o levou a conclusões que desafiaram as interpretações convencionais da história antiga. Por exemplo, ele propôs uma nova datação para a Guerra de Troia, um evento central na mitologia grega. Sim, lembrei, você mencionou isso na primeira parte. Mas me fala um pouco mais sobre essa nova datação. Por que Newton questionou a data tradicional da Guerra de Troia? E qual foi a nova data que ele propôs? Newton questionou a data tradicional da Guerra de Troia porque, segundo a análise dele, ela entrava em conflito com a cronologia de outros eventos históricos e com dados astronômicos. Ele argumentava que a data tradicional, que colocava a Guerra de Troia por volta dos séculos pré-C, era muito antiga e gerava inconsistências na linha do tempo. Que tipo de inconsistências? Você poderia dar um exemplo? Claro, uma das inconsistências que Newton apontou foi a relação entre a Guerra de Troia e o reinado de Sesostris. Segundo a cronologia tradicional, a Guerra de Troia teria ocorrido antes do reinado de Sesostris. No entanto, Newton, com base na sua própria cronologia egípcia, concluiu que Sesostris teria vivido um período posterior à Guerra de Troia. Essa divergência para ele era um sinal de que a datação tradicional da Guerra de Troia estava errada. Entendi. Então, para resolver essa inconsistência, Newton propôs uma nova data para a Guerra de Troia, uma data que se encaixasse melhor na cronologia geral dele da história antiga. Mas qual foi a nova data que ele propôs? Com base na análise e nos cálculos dele, Newton propôs que a Guerra de Troia teria ocorrido por volta do século IX AC, cerca de 4 séculos depois do que a datação tradicional. Essa nova datação, é claro, gerou muita controvérsia na época, pois significava reescrever uma parte fundamental da história grega. Mas Newton estava convicto de que a cronologia dele era mais precisa e coerente com as evidências disponíveis. É realmente fascinante como ele reavaliou eventos tão importantes da história antiga, desafiando as interpretações aceitas por séculos. Mas me fala uma coisa, essa nova datação da Guerra de Troia teve algum impacto na forma como a gente entende a história grega? Sim, a nova datação proposta por Newton teve implicações significativas para a compreensão da história grega. Por exemplo, ela coloca a Guerra de Troia num período mais próximo da ascensão da polis grega, ou seja, das cidades-estado que marcaram a Grécia Antiga. Essa proximidade temporal sugere que a Guerra de Troia pode ter tido um impacto mais direto na formação da sociedade e da cultura grega do que se pensava anteriormente. Interessante. Então a mudança na data da Guerra de Troia não se resume apenas a uma questão de números, mas também nos leva a repensar as relações de causa e efeito entre eventos históricos, a influência de um evento sobre outro e a própria forma como a história se desenrola. Exatamente. A cronologia de Newton, embora desafiadora, nos convida a repensar a história, a questionar as narrativas tradicionais e a buscar uma compreensão mais profunda e completa do passado. E falando em questionar e repensar, lembra que você mencionou algo sobre a Atlântida Newton? Também se dedicou a investigar essa lendária ilha. Sim, Newton não se limitou a estudar eventos e personagens históricos. Ele também se interessou por mitos e lendas, como a história da Atlântida, ilha que teria fundado no Oceano Atlântico. E o que o motivou a se debruçar sobre essa história? Afinal, a Atlântida sempre foi vista como um mito, uma lenda sem base histórica comprovada. Acho que a mente inquisitiva de Newton não conseguia ignorar um mistério tão intrigante como a Atlântida. Ele queria entender se havia alguma base histórica para essa lenda, se existiam evidências que pudessem corroborar a existência da ilha. E para isso ele recorreu aos relatos de Platão, o filósofo grego que descreveu a Atlântida em seus diálogos. E o que Newton concluiu a partir da análise dos relatos de Platão? Ele acreditava na existência da Atlântida. Ele não era um cientista cético por natureza e não se deixava levar facilmente por histórias fantásticas. Ele analisou os relatos de Platão com cautela, buscando evidências que pudessem confirmar ou refutar a existência da Atlântida. E após a investigação dele, ele chegou à conclusão de que, embora a lenda da Atlântida pudesse ter alguma base histórica, ela provavelmente havia sido exagerada e distorcida ao longo do tempo. Ou seja, ele não descartava totalmente a possibilidade da Atlântida ter existido, mas acreditava que a história dela havia sido amplificada e romantizada. Exatamente. Ele argumentava que se a Atlântida realmente existiu,
Provavelmente não era a ilha grandiosa e poderosa descrita por Platão, mas sim uma civilização menor e menos avançada cuja história foi sendo enaltecida e distorcida ao longo dos séculos. É fascinante como Newton usava a mente analítica dele para investigar até mesmo as lendas e os mitos, buscando separar a realidade da ficção. Ele não aceitava nada como dado, questionava tudo, buscava evidências e construía as próprias conclusões com base na análise crítica dele. Sem dúvida. E essa postura crítica e questionadora é uma das grandes lições que a gente pode tirar da obra de Newton. Ele nos ensina a não aceitar as coisas passivamente, a questionar as autoridades, a buscar a verdade por trás das narrativas e a construir a nossa própria compreensão do mundo com base em evidências e raciocínio lógico. É uma lição valiosa para qualquer época. Mas por hoje acho que já exploramos bastante a mente brilhante e inquieta de Isaac Newton. Vamos fazer uma pausa para assimilar tudo que a gente aprendeu e na próxima parte a gente volta para discutir o impacto das ideias dele e o legado da obra dele. Combinado. Até a próxima parte, então. E cá estamos nós de volta para a parte final do nosso mergulho na obra A Cronologia dos Reinos Antigos Alterada, de Isaac Newton. Nossa, quanta coisa interessante a gente descobriu sobre esse lado historiador do Newton, né? Pois é. Quem diria que o pai da física clássica também era um apaixonado por história antiga a ponto de dedicar anos da vida dele para desvendar os mistérios da cronologia? E não foi um trabalho superficial, não. Newton realmente se aprofundou no tema, questionando as datas tradicionais, reavaliando eventos e até propondo novas interpretações para mitos e lendas. Mas o que eu acho mais fascinante é como ele usou o conhecimento científico dele para investigar a história. A astronomia, a matemática, a lógica, tudo isso contribuiu para a análise dele. Com certeza. Newton abordou a história com a mesma mente analítica e rigorosa que ele aplicava nas pesquisas científicas dele. E isso fica evidente na forma como ele construiu a cronologia dele. Ele não se baseou apenas em relatos históricos, mas também utilizou dados astronômicos, cálculos matemáticos e uma análise crítica das fontes. E essa abordagem multidisciplinar o levou a conclusões bastante polêmicas para a época, né? Reavaliar a data da Guerra de Troia, questionar a linhagem de heróis mitológicos, propor uma nova interpretação para a história da Atlântida. Newton não tinha medo de desafiar o status quo. Exatamente. Ele não se intimidava com as autoridades ou com as interpretações tradicionais. Ele ia atrás das evidências, buscava a verdade por trás das narrativas e apresentava as conclusões dele mesmo que elas fossem controversas. E essa postura, sem dúvida, teve um impacto significativo na historiografia, né? Afinal, Newton abriu caminho para novas formas de se estudar e interpretar a história antiga. Sem dúvida. O trabalho de Newton influenciou gerações de historiadores e arqueólogos. Ele demonstrou a importância da análise crítica das fontes, do uso de diferentes áreas do conhecimento e da coragem para questionar as interpretações tradicionais. E qual você diria que foi o principal legado da obra de Newton para a historiografia? Acredito que o principal legado de Newton foi nos mostrar que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas sim um campo em constante construção aberto a novas interpretações e descobertas. Ele nos ensinou a questionar, investigar, buscar a verdade por trás das narrativas. É uma lição valiosa para qualquer época. E acho que essa é a grande mensagem que fica para os nossos ouvintes. A história não está escrita em pedra, ela está viva, pulsando, esperando para ser desvendada. E nós, como herdeiros da curiosidade de Newton, temos o dever de continuar investigando, questionando e construindo a nossa própria compreensão do passado. Concordo plenamente. E que essa busca pelo conhecimento nos inspire a sermos mais críticos, mais curiosos e mais engajados na construção do nosso presente e do nosso futuro. Afinal, como dizia o próprio Newton, se vi mais longe foi por estar de pé sobre os ombros de gigantes. E com essa frase inspiradora, chegamos ao fim da nossa jornada pela mente brilhante de Isaac Newton. E a obra dele, A Cronologia dos Reinos Antigos Alterada. Esperamos que esse mergulho tenha despertado em vocês a mesma paixão pela história que moveu Newton. E que essa paixão os impulsione a continuar explorando, questionando, pesquisando e construindo a sua própria visão do passado. Afinal, a história está viva esperando para ser desvendada. Um grande abraço a todos e até a próxima. Isso aí.